Pessoal do nono ano, beleza? Mais um vídeo aqui para a gente trabalhar um pouco sobre desenvolvimento sustentável, certo? Tá tendo uma obra aqui do lado da minha casa, talvez vocês escutem um barulho, mas não se preocupem, tá tudo bem aqui. Pois bem, a gente já trabalhou durante esses dias o conceito de desenvolvimento sustentável, que é esse desenvolvimento que leva em conta as próximas gerações, que leva em conta usar a natureza, mas não de forma que ela seja completamente abolida, para que as próximas gerações também possam usufruir dos bens naturais, dos recursos naturais, certo? E na última aula a gente viu quais são as medidas sustentáveis que nós podemos utilizar para esse desenvolvimento sustentável. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas delas, certo? Para que ela não seja muito longa e também porque algumas são necessárias para o Brasil e para o contexto em que a gente está vivendo hoje. Tranquilo? Então, vamos lá. A primeira é o que nós chamamos de redução ou eliminação do desmatamento, né? O desmatamento, vocês sabem que é essa retirada das árvores das florestas. E por que reduzir ou eliminar o desmatamento é importante, né? Como vocês conseguem ver aí nas imagens, o desmatamento vai desfigurando, né? Vai retirando aquilo que é próprio da floresta. Isso tem impactos profundos. Que tipos de impacto? Né? Primeiramente, que tirando a cobertura vegetal, a primeira coisa que vai acontecer é que os animais, né, que vivem neste espaço vão perder suas moradias, seus habitats. É por isso que hoje em dia muitas cidades estão sendo invadidas, né, por animais. Por quê? Porque o homem vai lá e retira a casa deles. Eles têm que procurar um outro lugar para viver. Isso é muito sério, porque vai quebrando a biodiversidade. E isso vai ter consequências piores. Imaginem, se os animais já não existem lá, nas florestas, né, os animais que faziam parte da cadeia alimentar vão deixar de ter alimento também. E pior, alguns animais que são pragas e que eram, né, alimento de outros animais, né, eram comidos por eles, passam a existir de maneira a, de fato, proliferar tão grandemente que passam a ser pragas para a população humana. Né? Sem falar que reduz, né, a quantidade de chuvas. Vocês sabem, né, que, sobretudo nas florestas do Brasil, que tem folhas grandes, elas são responsáveis por emitir todas as gotículas de água para as nuvens. E são a partir desse suor, que nós chamamos evotranspiração, é que se formam as nuvens que provocam as chuvas. Sem árvores, provavelmente o número de chuvas vai diminuir, certo? Isso vai alterar o clima daquela região, vai alterar o microclima da própria floresta. Vai ocorrer um desequilíbrio ambiental, certo? E isto é perigosíssimo. É por isso que há todo esse discurso sobre as mudanças climáticas, sobre a importância de reduzir e de eliminar o desmatamento, tá ok? Até porque essas áreas também vão ser mais pobres, né? E as próprias árvores também podem ser utilizadas para o que se chama de uso dos princípios ativos, né? Todo aquele material, né, de medicamentos, de material de limpeza, material né, de beleza também, viu, meninas? São produzidos por produtos naturais, né? Quem nunca usou um shampoo da aloe vera, né? Ou seja, essas riquezas também vão se perdendo sem as árvores. E isso é muito sério. A gente poderia falar muitas coisas sobre isso, mas como nosso tempo é curto,
vamos caminhando. Outra coisa que é muito importante, outra medida sustentável que deve ser lutada são os reflorestamentos das áreas naturais devastadas, ou seja, essas florestas que já foram, né, totalmente devastadas também podem ser reflorestadas. Elas podem ser reflorestadas de forma natural, ou seja, a gente apenas deixa de devastar e a própria natureza vai se restabelecendo, né? Vocês sabem, né, que o vento, os pássaros, outros animais são responsáveis por levar as sementes para outros locais e essas sementes começam a germinar, né? E aí é um processo que vai demorar anos e anos, décadas, às vezes até séculos, para que uma área seja completamente renovada. E para que isso não ocorra, né, para que esse tempo todo não seja necessário para o reflorestamento, também tem a ação humana, como a gente consegue ver aí no slide, né? Homens que vão lá e replantam, certo? A gente só precisa ter um cuidado. Por exemplo, nessa imagem que a gente está vendo, em que há apenas as árvores, a imagem que está a ser os homens, nós temos uma floresta, né? Só que esse tipo de árvore não é uma árvore natural do Brasil. E o que isso causa? Né? É preciso que as árvores replantadas sejam árvores naturais. Por quê? Porque corre o risco de, assim como essa floresta que vocês estão vendo aí, a floresta ser uma floresta morta, porque não tem biodiversidade. Tem várias árvores aí, mas não tem animais morando nelas, não tem pássaros, não tem tatus, não tem onças. Ou seja, ela foi reconstruída, mas pela metade, porque não existem árvores próprias da região, certo? Isso é muito comum com indústrias que fabricam papel, né? Porque precisam da celulose e precisam das árvores, e aí elas vão replantando, 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 só que vão construindo florestas mortas, infelizmente. Outra coisa interessante é a gente pensar os locais que essas florestas são replantadas. Por exemplo, nessa imagem que a gente consegue ver esses homens de laranja replantando, eles estão à beira de um rio. Qual é o grande risco da gente desmatar nas beiras dos rios? É que essa área nas laterais dos rios vão ficar expostas e essa areia pode cair para dentro do rio. É um processo que nós chamamos de assoreamento, né? E aos poucos, com o tempo, de tanta areia que cair dentro do rio, o rio pode até chegar a morrer. Por isso que é importante a gente reflorestar próximo aos rios, que nós chamamos isso de matas ciliares. Por que matas ciliares? Assim como os nossos cílios e os nossos olhos servem para proteger os nossos olhos de entrar poeira ou qualquer outra coisa, essas matas ciliares também vão proteger para que camadas de areia não entrem no rio, né? Salvando ele do assoreamento, mantendo vivo o rio, que é tão importante, né? Porque a água é para nós vida. Vocês sabem disso. Avançando, outra medida sustentável é o que nós chamamos do uso dos 5 R's, né? Que vocês provavelmente já conhecem, a gente só vai comentar aqui um pouquinho por cima, né? O reduzir, reutilizar, reciclar, repensar e recusar, né? A ordem não é necessariamente essa. Mas por que é importante? Porque vai diminuir o impacto ambiental, vai ter menos lixo no mundo quando a gente usa esses 5 R's. Quando a gente repensa, a gente passa a pensar, eu preciso mesmo deste produto? Da onde é que vem esse produto que eu estou consumindo, esse produto que eu utilizo? Ele agride a natureza ou não? Né? E quando a gente faz esse tipo de repensamento, a gente está ajudando a natureza. E depois de eu repensar, eu recuso ou não. Olha, se esse produto que eu estou utilizando, se esse produto que a minha empresa está utilizando, destrói a natureza, degrada a natureza, eu não vou utilizar, eu vou recusar.
E aí, recusar também faz parte. E também, próprio reduzir. Quando eu começo a fazer essas escolhas, eu começo a reduzir o meu consumo, né? No lugar de eu comprar mais coisas, eu vou comprar menos. Né? E isso também faz com que eu reutilize. Se eu tenho menos coisas para comprar, eu vou começar a utilizar as coisas por mais tempo. E além disso, usar uma coisa que eu já tenho para transformar em outra. Né? Eu tenho, não sei, um jarro que eu utilizo na decoração de casa e ele quebrou. Eu posso reutilizar esse jarro para outra coisa. E aí sim também reciclar, né? Que a gente usar os materiais, degradar aquele material e produzir outra coisa. A gente usa muito com papel, mas também a reciclagem é feita com aço, com cobre, com vários tipos de materiais. Tranquilo? Então o uso dos 5 R's é muito, muito importante para esse desenvolvimento sustentável, porque a gente vai retirar menos recursos da natureza. Tá ok? Outra coisa de importância vital é a diminuição da emissão de gases poluentes na atmosfera, né? Seja pelos carros ou pelas fábricas, né? Que a gente sabe que, além de poluir a atmosfera, né, também pode provocar buracos na camada de ozônio, aumentando ou alterando a temperatura do planeta Terra. E tem outras coisas também, né? Esses poluentes ficam presos na atmosfera e quando chove, né, essa chuva também é poluente, essa chuva pode ser até mesmo ácida, né? Ela pode provocar ferimentos, pode destruir lavouras, né? A chuva ácida é um negócio horrível. Para combater isso, nós temos as chamadas energias limpas, que será tema de aulas futuras, por isso já anota aí no seu caderno, energias limpas ou energias renováveis. Será um assunto mais para frente, tá ok? Mas é importantíssima essa diminuição dos gases poluentes. Dentro de tudo isso que a gente conversou, tem a nossa atividade. Espero que vocês, de fato, tenham entendido. Qualquer dúvida, só chamar no WhatsApp que a gente tenta responder, tá certo? Por isso, Deus abençoe e fique em casa.